Beleza, galera? Então eu tô aqui para falar com vocês hoje um pouco sobre algumas questões de CS, né? Eu puxei esse termo estranhamento, porque eu acho que é bem legal a gente dar uma discutida nele como um todo. Então sejam, antes de mais nada, muito bem-vindos à sala. Fiquem à vontade em colocar suas participações ali no chat, colocar as suas questões. Vai ser muito legal a gente poder interagir. Já convido vocês desde já a acompanharem a programação da King também. Então tem muita coisa legal rolando ainda na quinta e na sexta. Tem diversas palestras, diversos conteúdos feitos aqui basicamente por nós, os King Hosters, que a gente faz com muito amor e muito carinho para poder divulgar e trabalhar com a comunidade como um todo. Eu estava afim, né, de falar para vocês assim, essa minha jornada do CS na King Host. Então, me apresentando, eu sou o Jefferson, né, trabalho já há mais ou menos 7 anos aqui na King Host, um pouquinho mais até, né, então já é bastante tempo. Eu estou trabalhando hoje, particularmente, especificamente, com uma equipe de sucesso do cliente, né, eu vou falar em português, Customer Success. Mas, assim, dentro da King eu já trilhei muita coisa, já participei de muita coisa e já falei muita coisa. O que é, basicamente, assim, já passei por time de ouvidoria, já passei por time de cobrança de retenção, né, de pós-venda, de monitoria. Então, eu tenho uma longa jornada dentro de vários times aqui dentro da King Host, e hoje eu estou dedicado, basicamente, a esse time que está aí nessa capa com vocês, que é a Bruna, o Nico e a Deb, né, e tem eu também ali, né, ajudando o pessoal. Uma coisa que é sempre legal falar, a gente vai falar muito de Customer Success, né, do sucesso do cliente. Daqui a pouco eu já vou introduzir um pouco mais sobre o que é isso, para a gente poder ir se ambientando também. E eu sempre tive como conceito trabalhar com equipes dentro do possíveis, o máximo possíveis diversas, seja de pensamento, seja de formação. Enfim, é muito legal a gente poder trabalhar com pessoas com pensamentos diferentes. E eu sempre procurei privilegiar isso dentro dos times com os quais eu atuei. Então, ali vocês vão ter pessoas hoje trabalhando comigo que são da área de TI, que ssão formadas na área de administração, tem eu que sou formado em comunicação. Então, todo esse mix de coisas permite que a gente faça um grande entendimento, uma grande abrangência de perspectiva em relação a uma jornada, em relação a um atendimento, em relação a um conceito de sucesso para o cliente. Então, assim, isso é mais ou menos para dar onde eu estou falando, né, a partir desse momento. E aí a gente pode, então, começar a falar um pouquinho mais sobre, então, o que é o CS, o Customer Success, ou sucesso do cliente. Eu sempre vou estar falando uma dessas três coisas, mas eu estou falando que tudo é a mesma coisa, tá? Então, vamos lá, para a gente poder se entender um pouquinho mais. Afinal de contas, a gente também precisa falar do óbvio, falar do que é necessário, falar daquilo que é o elefante branco que está ali para a gente poder olhar. O que é o Customer Success? Então, vamos dar uma contextualizada aí como um todo. Customer Success, sucesso do cliente, ou CS, né, é lá na teoria, buscando o Lincoln Murphy, que em tese é o pai da área, né, o grande pai. Então eu só vou usar ele, obviamente o conceito já evoluiu, as formas de fazer também já evoluíram, né, hoje a gente já está trabalhando com outros entendimentos, e isso é a vida, né, a gente vai sempre se transformando numa velocidade e adaptando algumas coisas. Mas lá o conceito base sucesso do cliente, então, é quando a gente faz com que os clientes alcancem resultados que eles desejam, né, através de pontos de interação com a empresa. Isso é uma formulação bem abrangente, né, então, ou seja, o cliente está sempre em contato com a empresa, e a ideia é que a gente proporcione para ele, através desses contatos, uma forma dele poder alcançar os seus objetivos da melhor forma possível. Aí fica aquela pergunta, né, poxa, mas não era desde sempre assim? Pois é, o óbvio precisa ser dito e o óbvio também precisa ser trabalhado. Em tese, as empresas deveriam estar sempre pensando nisso, deveriam estar sempre olhando para isso. O cliente é a razão de ser das empresas, a gente existe para isso. Mas nem sempre foi assim, né? A gente sabe que a gente vem numa evolução, vem numa mudança, e aí, obviamente, que a área de CS, o Customer Success de sucesso do cliente, eles vão bater nessa questão que é poder auxiliar o cliente. Mas, às vezes, a gente sempre tinha algumas ideias de que, tá, eu tenho um produto, ele é perfeito, meu serviço é redondo, ele é maravilhoso, eu já entrego para o meu cliente, isso é o suficiente. E com o tempo a gente foi percebendo que não, que isso não era o suficiente, porque os padrões mudaram, os conceitos mudaram, as pessoas mudaram.
E aí foi necessário a gente começar, então, a colocar o cliente dentro desse centro, colocar o cliente no meio dessa perspectiva como um todo, né? Algumas empresas já faziam isso em essência e outras passaram a fazer a partir dessa situação. Mas legal, beleza, se o sucesso do cliente é colocar o cliente realmente ali no centro, olhar para o que ele precisa, entregar o que ele precisa, né? O que então não é sucesso do cliente? E aí eu gosto de fazer essa diferenciação, porque, em primeiro lugar, sucesso do cliente, customer success, não é uma fórmula mágica. Então não adianta a gente começar a querer adotar isso de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer meio, porque não vai dar certo, né? Não é uma fórmula mágica, não garante sucesso só porque você aplica, você precisa pensar, estudar muito sobre isso, e você precisa, obviamente, aqui um termo-chave, que eu acho que é o que conduz muito essa minha fala que eu quero fazer para vocês, a gente precisa muito trabalhar com a ideia de adaptação, com a ideia de transformação e com a ideia de modelação das coisas. Então não adianta eu pegar lá os conceitos que a gente estuda, que a gente pode ver, que a gente discute, e simplesmente colocar eles na prática de qualquer jeito, sem muita crítica e sem muito acompanhamento. Não vai dar certo, né? Então não é uma fórmula mágica. Se você vai usar CS, né, a metodologia CS, então não é um bom início se você vai achar que vai conseguir tudo só porque está usando ela. Não, vai ter muito trabalho para você conseguir fazer ela rodar. Algumas coisas que hoje a gente já discute, e aí eu falo particularmente também dentro do meu próprio time, que hoje atua aqui dentro da KingHost, não é um suporte de luxo, né? A gente não está ali para ser um gerente de contas necessariamente, né, como antigamente se falava. A gente não está ali para atender o cliente de qualquer jeito, de qualquer hora, sempre. A gente está aqui para acompanhar e conduzir ele numa jornada, né? Mas não ser eternamente um suporte de luxo, um local onde ele pode sempre se agregar. E daqui a pouco, quando eu começar a falar um pouquinho mais sobre as metodologias que a gente usa aqui para entender o cliente, vocês vão entender essas separações aqui. Também não é um time de retenção e nem de pós-venda. Embora, obviamente, o sucesso do cliente ele exista como uma ideia da gente poder ajudar o cliente no sucesso e, portanto, trazendo uma experiência para ele, entregando para ele algo que ele precisa e, dessa forma, evitando, por exemplo, a sua saída, né, da empresa ou o seu desligamento com essa relação empresa-consumidor. Uma coisa que é legal falar é, aqui na KingHost, pelo menos, a gente sempre acompanhou as métricas de cancelamento. E aí isso aqui é um ponto-chave para que a gente começasse a adotar e utilizar essa metodologia, essa filosofia, que foi quando a gente começou a notar que boa parte dos nossos clientes saíam porque os seus projetos não tinham sucesso. Bom, para quem está chegando agora também, talvez não conheça a King, a gente hospeda sites, a gente hospeda dados de um modo geral. Então, geralmente as pessoas, principalmente nesse período que a gente está vivendo, digitalizam seus negócios. E isso nem sempre é tão simples assim. Então, muitas pessoas acabavam nos contratando e indo embora sem ter desenvolvido o seu projeto como um todo. Então, a gente começou a pensar um pouco nisso e encontrou como solução a própria metodologia de sucesso do cliente, de Customer Success. Mas, assim, nós não somos um time de retenção, a gente não está ali só para segurar o cliente por si só. A gente também não é um pós-venda, que depois que você vendeu, a gente vai lá e qualifica, entrega e acompanha o cliente por um período de pós-venda. Ou somente para a expansão do cliente, ou somente para a agregação de novos... Agregação não, né? Para agregar novos produtos. A gente também tem que tomar cuidado com a ideia de que, bom, o Customer Success é a gourmetização do atendimento. Cuidado, a gente não está aqui só para fazer cliente feliz, só para ser bacaninha, só para ser legal. Então, CS não é isso. A gente faz um atendimento, obviamente, muito humanizado, muito bem pensado no que o cliente precisa, deseja, tentando entregar para ele a melhor experiência, mas a gente não está aqui para ficar fazendo brincadeirazinha, opa, não é só risadinha o tempo todo. Felicidade é importante para o cliente, mas o Customer Success não é o condutor único, exclusivo da felicidade do cliente. E por último, que eu acho que é legal, existem outras coisas que CS não é, mas acho que esses 5 me resumem bem nesse momento, a gente não é apenas um setor. E aí vocês vão entender também ao longo da minha fala essa jornada em relação, como eu já cito também em algum momento, da cultura. Se a gente imaginar que CS é apenas um setor e que as pessoas que estão neste setor são responsáveis por entregar todos os valores para o cliente, são responsáveis por entregar toda a experiência para o cliente, sozinhos, está começando meio mal isso aí também. Então, CS, acima de tudo, ele é uma filosofia
E sendo uma filosofia, as pessoas, como um todo, devem se munir dela, devem respirar ela, entender ela, né? Então, isso até foi uma das coisas que, quando a gente conversou lá no início, eu falei, poxa, eu quero enxergar a CS como filosofia dentro da King, e a gente está caminhando cada vez mais para isso. Porque se tu coloca isso como responsabilidade de um setor, daí a gente já pode começar com outras discussões também. Não existe o pertencimento, não existe, né, a ideia de que os outros também fazem parte desse conjunto. Lembrando que cliente, né, principalmente em empresas de médio, grande porte, eles vão ter jornadas muito específicas dentro de diversos setores, né? Aqui na King o cliente vai passar desde o suporte técnico, ele pode passar por uma ouvidoria, ele pode passar por um time de cobrança, ele pode passar pelo próprio time comercial, que pode ter sido a entrada dele. Então, são N pontos de contato, e todos esses N pontos precisam estar pensando e respirando as mesmas coisas, né? Falando do mesmo jeito e se importando da mesma forma. Então, só fiz essa passagem do que não é, porque eu acho que é legal a gente destacar e ajuda a entender um pouquinho do ponto que a gente fala. E aí, pensando um pouco ainda sobre esse momento de explicação de CS, de contextualização, da onde a gente está falando, eu achei legal a gente falar também, principalmente pensando nós aqui na King Host, né, a questão da diferenciação entre o CS, que muito se desenvolveu dentro da área de SaaS, né, da área de desenvolvimento de softwares como serviço, e de uma área que é de serviços. Porque, assim, hoje o sucesso do cliente é extremamente já abrangente, já tem capacidade suficiente para abarcar quase todas as relações de cliente e empresa. Então, vamos só começar a separar algumas coisas aqui. Quando a gente faz a contratação de um software, quando a gente faz a contratação de um CRM, por exemplo, né, é muito mais fácil da gente conseguir entender o que o cliente está esperando, né, da utilização desse software, desse CRM. Quando eu digo mais fácil, fica um pouco mais objetivo. Se eu contrato, por exemplo, um software de pipeline, por exemplo, eu vou estar, obviamente, querendo controlar a questão da venda, a questão da jornada do cliente, se ele foi ativado ou não. Então, fica mais claro o meu objetivo com o uso daquele software. Mas agora vamos usar como exemplo a própria KingHost de novo. Aonde que a KingHost entra nessa história? Se a gente é uma empresa de serviços, onde a gente hospeda sites, né? Olha que bacana. Quantos objetivos de uso em relação ao site não existem neste universo? Diversos, muitos. Então, a gente consegue discutir pontos de interação, pontos de ativação do cliente, mas a gente não consegue estabelecer critérios de sucesso tão genéricos, tão abrangentes e tão gerais possíveis, a ponto da gente poder dizer que o cliente está, de fato, utilizando o serviço da melhor forma possível. Então, existe uma grande diferença entre o CS, que se consolidou muito em SaaS e que tem uma metodologia muito mais apropriada, né, que já consegue rodar da forma como ela está estruturada, quando a gente entra para o campo de serviço. Se a gente for pensar também em CS, sucesso do cliente, nessa área de serviço, não só aqui em KingHost, mas, por exemplo, uma empresa não, na tese, uma faculdade, uma escola, tu tem alguns pontos ideais, tu sabe mais ou menos o porquê que a pessoa está te consumindo, mas os objetivos particulares mudam muito, né? Então, a gente traz esse pensamento porque isso é muito definidor, principalmente no que a gente está construindo aqui dentro da KingHost, aonde a gente tenta fazer esse mapeamento, né, e conseguir de fato chegar no objetivo do cliente, que não seja apenas colocar um site no ar, né? Então, assim, esses objetivos eles vão ser sempre muito diferentes. E aí a adaptação é a regra do jogo, tá? A adaptação é fundamental. O que eu quero dizer com adaptação é fundamental? A gente precisa entender o CS como uma metodologia capaz de olhar de fato para o indivíduo, principalmente aqueles que vão ter mais dificuldade de uso, e entregar aquilo que eles precisam. Dando alguns exemplos assim, do que aconteceu, inclusive, essa semana, a gente está com alguns projetos de consultoria dentro do CS, em conjunto com outros times aqui na King, e uma pessoa ela foi e contratou os nossos serviços, né, que é colocar site no ar, que é digitalizar o seu negócio. Só que a pessoa, e olha como assim é curioso, ela sequer tinha um computador em casa para poder fazer isso. E ela não tinha conhecimento nenhum de desenvolvimento, e ela ainda não tinha nem desenhado muito bem o que faria dentro do projeto dela.
Se nós olhássemos apenas esse cliente como jornada de uso, de ativação, como um grande critério de sucesso, eu poderia dizer que o fato de ele ter se cadastrado, ele ter mexido dentro do painel de controle, ter usado alguma coisa da nossa ferramenta, já seria o suficiente para que ele pudesse estar ativo, estar usando e consumindo. Mas se eu não chego nessa pessoa e eu não conheço essas dificuldades dela, eu nunca vou conseguir abordar ela, ajudar ela, entregar o critério de sucesso que ela tem. E não se esqueçam, assim, né, a gente trabalha aqui, pensando no King, né, estou falando muito do meu lugar. Então, muitas pessoas se digitalizam, os seus negócios são de formas completamente abrangentes, tu vai ter desde uma grande empresa, até, como eu sempre brinco, o dono da padaria da esquina, né, que tem um outro tipo de conhecimento, que tem um outro tipo de tratamento em relação aos seus clientes. Então, como é que tu trata todo mundo da mesma forma? Como é que tu entrega o valor? O valor, ele não é único, né? Tu vai ter sempre algumas jornadas e alguns entendimentos separados entre o que é o entendimento da usabilidade, da experiência do usuário, mas o que é o entregar para o usuário o seu sentimento de sucesso e de validação dentro daquilo que ele precisa. Conforme eu for andando um pouquinho mais, algumas coisas vão também se clareando daqui para frente. Sempre lembrando que vocês podem enviar pergunta a qualquer momento, fiquem à vontade, né, em fazer qualquer tipo de questionamento. Mas eu faço essa separação porque dentro da King a gente não vai usar, entre aspas, o CS puro, tá? A gente vai fazer uma grande adaptação de pensamento, de uso. E aí a minha jornada de estranhamento para vocês que eu estou convidando para fazer agora vai passar muito, claro, por algum uso de metodologias de outras áreas do conhecimento, né, que vão passar por antropologia, por sociologia, por comunicação, e aí a gente vai evoluindo nessas adaptações. Seguindo adiante, então, eu já falei bastante que a gente tem que olhar para o sucesso do cliente, né, para aquilo que ele deseja. Mas existe uma curiosidade que a gente tem notado quando a gente estuda, né, CS aqui dentro da King, como time, e quando a gente também projeta olhando para fora. E aí a gente também se questiona quando a gente está fazendo algo para o cliente. O que eu estou entregando para o cliente é um sucesso da empresa KingHost ou é de fato um sucesso do cliente? E eu de fato tenho que fazer uma escolha diante disso? Vamos tentar exemplificar. Eu querer que o cliente use completamente os meus serviços, que ele esteja completamente imerso na sua utilização, eu estou dizendo claramente que isso é um sucesso meu, é um critério meu como empresa, que ele use. Se isso vai refletir de fato, né, um engajamento do cliente conosco, é outra situação. Agora, eu posso usar esse meu critério como uma forma de entendimento que ponto o cliente está, mas eu preciso, se de fato eu quiser usar o CS como filosofia e dentro da sua ordem de entregar um valor para o cliente a mais, questionar o cliente de fato o que ele precisa. E eu jamais posso pressupor que eu já sei o que ele precisa. Né? Quando eu olho apenas para o entregar um valor dentro da sua jornada, dentro da sua construção, e que aquilo é o suficiente, que a adoção do que ele está fazendo é o suficiente, eu não estou preocupado se ele realmente utilizou ou não, e se aquilo está fazendo sentido para ele. Como eu falei, existem aqui, por exemplo, da KingHost, diversas áreas de negócio. Né? Tu vai ter pessoas do ramo da advocacia, do ramo da medicina, do ramo empresarial, do ramo institucional, do ramo organizacional. Nenhum desses clientes tem os seus objetivos em comum. Né? Ou vão ter muito pouco necessariamente. Mas eu preciso conseguir atingir aquele que tem mais dificuldade para poder alcançar o seu negócio. Então, portanto, eu não posso pressupor que a utilização da ferramenta é por si só um critério de sucesso dele. Então, quando a gente está fazendo alguma coisa hoje aqui dentro do time de CS, que a gente tem na King, junto com os outros times, junto com as outras pessoas que colaboram conosco, a gente está sempre se questionando, tá? Essas questões que a gente está levantando, que a gente está validando, que a gente está pensando, são critérios de sucesso para quem? São do cliente ou são da King? Né? E não tem problema ser de um ou ser de outro, tá? O ideal é que seja dos dois, que a gente encontre um caminho entre os dois. A gente não pode ter a ilusão de que a gente está elencando critérios e que isso é necessariamente o que o cliente precisa. Principalmente se eu não valido, principalmente se eu não tenho diálogo e abertura com o cliente. Tudo isso eu venho até aqui apenas criando um campo e uma base, porque a gente ainda vai saltar para falar de estranhamento, tá? Então, sempre lembrando que eu não estou aqui defendendo que existe um critério positivo ou um critério negativo, né? Eu estou dizendo que a gente sempre tem que trazer a consciência
para o ponto do qual eu estou falando, né? Para o ponto do qual eu estou interagindo com o cliente e o que de fato eu estou entregando para ele, ok? Então, seguindo adiante, a gente vai começar a pensar o quanto eu estou observando de fato esse cliente e o quanto de fato eu estou emergindo na vida desse cliente. Quando a gente tem diversos objetivos que são muito diferentes entre si, eu preciso também me aproximar, entender e olhar com profundidade para esse cliente. Eu preciso estar muito próximo dele, né? Para isso, eu vou ter que fazer uma série de jogos, de dinâmicas e que me permitam alcançar. Pegando lá o exemplo anterior que eu dei para vocês, alguns minutos atrás, quando a gente estava falando da cliente que queria digitalizar o seu negócio, isso é sério, pode parecer bizarro, mas não é. Da cliente que queria digitalizar o seu negócio, mas não tinha nenhum computador em casa, não tinha conhecimento de desenvolvimento e nem o seu negócio como um todo pensado, o primeiro passo que a gente tem que fazer é como eu consigo orientar essa pessoa na descoberta do que ela precisa, né? Isso é um ponto tão mínimo e que às vezes pode parecer, puxa, tu está dando uma baita de uma atenção para uma única cliente, mas não. Essa única cliente, ela traz uma experiência, ela vai trazer uma fidelização para a gente também. Então eu preciso saber que ela é uma, mas se eu conseguisse reproduzir ela dentro da minha base, provavelmente eu teria outras pessoas neste mesmo nível. E aí eu preciso ter um deep dive muito profundo quando eu estou olhando para todas as situações dos clientes. E ter um distanciamento muito claro de entendimento quando ele está precisando de algo diferente do que eu, de fato, presumia que entregaria. Então, assim, essa cliente a gente fez todo um pré-estudo de volta com ela, literalmente, numa brincadeira que eu vou fazer com vocês, mas ela até gostou, a gente fez diversos temas de casa com ela, né? Desde assim, bom, vamos descobrir então quem tu é como digitalização, onde é que tu quer te posicionar, como é que tu quer te colocar, né? É meio que às vezes um processo invertido, assim, porque a pessoa primeiro contratou o serviço, depois para descobrir quem ela seria, e hoje a gente está conseguindo desenvolver uma parceria muito bacana e gera um aprendizado profundo entre a pessoa, né, e nós também, porque a gente acaba aprendendo muito mais como fazer, como falar e como interagir com esses clientes como um todo. E dentro desse processo de deep dive que a gente quer fazer e que a gente faz aqui na KingHost, conhecer a necessidade do cliente é extremamente fundamental. E não conhecer a necessidade geral, principalmente as específicas e as que fogem do centro comum, as que estão principalmente na franja e na borda, porque elas trazem uma perspectiva que às vezes muitas pessoas podem não acabar consumindo ou se digitalizando, por exemplo, justamente por encontrarem dificuldades ou por não terem esse profundo conhecimento de maturidade, de desenvolvimento como um todo. E aí, dentro do nosso propósito, que é simplificar a tecnologia para criar parcerias incríveis, estar ao lado desses clientes é muito importante. Mas aí tem tem um questionamento muito importante que a gente está se fazendo direto aqui. Beleza, eu tenho uma entrada grande de clientes diário, né, um volume massivo. Como é que eu vou conseguir chegar nesse cliente sem que eu precise ligar para todos que entram, né, daí despendendo um esforço humano muito grande para poder filtrar? A gente vai fazer, daqui a pouco eu apresento para vocês, a gente criou uma matriz aqui dentro, que a gente está começando a implementar agora de uma maneira mais geral, onde ela vai identificar no primeiro momento quem é esse cliente e de que forma eu consigo abordar e tirar ele do meio desse cardume. Então eu preciso, obviamente, entender os requisitos de todos os clientes, né, e poder criar uma peneira dentro desses requisitos, criando essas soluções. Assim, alguns clientes a gente não precisa nem necessariamente ter contato, obviamente, alguns outros a gente vai precisar ser muito mais profundo, né, e poder daí construir materiais que vão estar sempre sendo renováveis, que vão estar sempre sendo novos, porque a todo momento o cliente está mudando e o objetivo dele está mudando, né? E aí eu sempre vou ter essa questão de validação com o usuário, com essa troca com o usuário como um todo, para que eu possa, de fato, entender se eu estou fazendo correto ou se eu não estou fazendo correto, e quem é o próximo cliente que eu estou pegando. Então, assim, a gente se coloca aqui na KingHost num nível de observação muito próximo do cliente. A gente trabalha com parcerias com outros times, com a própria área, né, de UX aqui internamente, e com outros times também, os próprios times de atendimento, como um todo, para colher o máximo de informações que a gente possa ter
do cliente e as percepções que ele tem diante dessa movimentação que ele vai fazer dentro de todas as áreas da King Road. Então, assim, o CS aqui não é o único responsável por fazer esse tipo de percepção, fazer esse tipo de aproximação e de observação. A gente cruza muita ideia, né, e aí a gente consegue ter uma harmonia muito grande, uma troca muito grande. Então, eu posso dizer para vocês hoje que a gente consegue aqui na King Road observar muito bem o cliente na sua minuciosidade, no seu detalhe, né, naquilo que a gente precisa entender como um ponto de ajuste e de melhoria como um todo. O Deep Dive é super importante para nós, tá? A gente usa bastante dentro do CS. Mas aí eu acho que eu entro no grande tema que eu queria provocar, que é o constante processo de estranhamento que a gente tem que ter quando a gente está trabalhando com o CS, seja como time, seja como filosofia, seja como empresa como um todo. Esse processo de estranhamento que eu vou propor e que eu vou falar, ele vem muito casado com a área da sociologia, com a área da antropologia, né? E o quanto ele é fundamental, assim. Lá no fim, quando a gente estiver fazendo o fechamento dessa nossa conversa, a gente vai perceber que existem diversas metodologias que colocam o cliente exatamente no centro delas, né? No centro de tudo que a empresa tem que respirar e fazer. Como eu brinquei, isso deveria ter sido desde o início, né? Mas em algum momento a gente desperta que isso foi necessário. Se o cliente está ali no centro, e ele é um universo de informações, ele é um universo de situações das quais, às vezes, eu não compartilho como um analista, como um coordenador, ou como alguém que está trabalhando, eu preciso ter constantemente um processo de estranhamento com esse cliente. E aí eu estou propondo aqui que a gente use muito esse conceito que vem da antropologia, lá do Roberto da Mata, para dar crédito, que é transformar o exótico em familiar e familiarizar aquilo que é exótico. É um processo cultural muito forte e que necessita profunda troca, aonde o agente que está ali no meio como observador, que eu falei antes lá do Deep Dive, ele precisa ter consciência e pensamento aberto o suficiente para poder experimentar o outro lado, né, e poder fazer esta troca e ressignificação interna de entendimento. Ou seja, não basta eu ter jornadas construídas, não basta eu ter pensamentos, né, já estabelecidos, pontos já levantados, se eu não experimento ser o cliente. E aqui, quando eu falo experimentar ser o cliente, eu não estou falando em ir lá usar a ferramenta em si. Eu estou falando em a gente abrir um grande espaço, né, principalmente cultural e emocional, onde a gente possa se transformar, né, ou seja, pegar o que é diferente, traduzir aquilo em algum código e ressignificar aquilo para mim e fazer isso constantemente no inverso. Então, eu preciso o tempo todo estar pensando como cliente. Eu preciso o tempo todo estar entendendo que o cliente ele é um exótico, para usar o termo da antropologia, mas que ele pode ser um estranho, que ele pode ser... e o estranho num sentido positivo, porque obviamente eu não conheço todo mundo. E eu preciso transformar, né, essas questões que são completamente desconhecidas, que são estranhas a mim, em algo muito próximo a mim, em algo em que eu consiga compreender a visão do cliente, né? E dentro desse processo, e daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto também, a gente tem um processo de empatia e compaixão muito forte e muito profundo. Transformar o exótico em familiar é um processo, geralmente, quando eu estou disposto a compreender quem está vindo. Agora, o familiarizar, né, ou melhor, transformar aquilo que é familiar também em exótico, significa que eu nunca posso, a todo momento, acreditar ou me convencer de que eu consegui entender tudo. Né? Eu preciso, o tempo todo, estar me colocando em dúvida em relação ao cliente, quanto à sua jornada, quanto aos seus objetivos, quanto, será que o que eu estou fazendo é certo? Aquelas perguntas lá no início que eu me coloquei, por exemplo, esse sucesso é de quem? Elas são fundamentais estarem no nosso dia a dia, porque elas não permitem que eu entre no óbvio, que eu me aculture dentro do que eu estou, mas que eu possa o tempo todo estar trocando, que eu possa o tempo todo estar mudando a posição e sentindo o outro lado, de uma forma muito mais
sincera e verdadeira. E quando de fato eu me coloco num processo de estranhamento, num processo de transformação do exótico ou de transformação do familiar, eu estou o tempo todo me abrindo para um movimento que ele é completamente inesperado no primeiro momento, mas que ele com certeza traz muito mais conhecimento e propriedade quando eu for tomar algum tipo de decisão. E aqui eu faço uma brincadeira também da área da antropologia, que lá no início da antropologia existiam os antropólogos de gabinete, que eram aquelas pessoas que ficavam dentro dos seus gabinetes analisando todos os povos indígenas, para ser um pouquinho mais simplista, todos os povos indígenas à distância e julgando. Quando eu começo a fazer interação e a viver com essas pessoas, num processo de troca de interação, eu começo a ver que aquilo que eu antes só enxergava de gabinete já não é mais tão real. Quando eu uso o CS dentro de uma metodologia que eu apenas importo, sem criticar, sem pensar, sem validar, eu não vou estar me preocupando de fato com o meu cliente. Eu tenho que usar a base teórica e poder adaptar ela de uma maneira muito mais real e fidedigna, porque eu vou estar sentindo as coisas. Então, ou seja, eu tenho a teoria, eu conheço, e agora eu sinto para quem eu preciso entregar, para quem eu preciso resolver o problema. E isso é um processo cultural. Quando eu digo cultural, ele precisa estar o tempo todo no meu ambiente. Né? Eu preciso estar o tempo todo respirando. E aí eu falo isso de uma maneira muito peito aberto, porque durante um tempo eu fui uma pessoa que trabalhava com o sucesso do cliente em gabinete, acreditando que apenas teorizando as coisas, enxergando a partir do meu único ponto de vista, que eu acreditava ser um ponto de vista que abrangia todo mundo, era o suficiente. Mas com o tempo eu fui descobrindo que não, e que eu precisava me estranhar, e que eu precisava me abrir para essa troca, para essa interação. E aí foi quando a gente conseguiu se enriquecer de conhecimento e de interação. Então, assim, com este processo que eu vou estabelecer, eu vou estar o tempo todo colocando o cliente, que é o meu ponto de observação, no centro. Se eu não faço e eu não estou aberto a este processo de transformação o tempo todo de conceitos, de visão e de sentimentos, então, de fato, eu não vou estar colocando o cliente no centro. Beleza? Evoluindo um pouco mais, então, isso vai nos levar para dentro da empatia e da compaixão. E aí, uma forma muito simples de colocar, que eu trago para vocês, dois conceitos que separam essas visões. Mais uma vez, eu não estou aqui para determinar o que é certo e o que é errado. Mas a empatia é a capacidade da gente poder, de fato, se colocar no lugar do outro. Ela é o suficiente para que a gente possa construir um bom CS, construir uma boa filosofia de CS? Sim, ela é o suficiente, porque eu estou disposto a sentir o que o outro sente. Mas, se a gente dá um passo adiante e a gente consegue, de fato, atingir a compaixão, e aí é só uma proposta que eu tenho, que é um estímulo que eu procuro fazer o tempo todo aqui dentro do Keynote, a compaixão ela tem um incremento de uma palavra que é fundamental, que é a ação. Porque a compaixão, ela contém a empatia. Eu sinto a necessidade de entender o meu cliente, eu sinto a necessidade de resolver o que o meu cliente está sentindo. E aí eu uso a ação para diminuir o sofrimento, para diminuir a dor desse cliente. Né? Então, quando a gente está aqui trabalhando alguma jornada, quando a gente está trabalhando algum discovery de produto, né, alguma descoberta de produto, a gente está sempre usando o processo de estranhamento, né, se permitindo não ser um analista, se permitindo não ser um hoster, um conhecedor profundo, né, para poder experimentar quem nos desconhece, quem não nos conhece, mas usando sempre um processo depois de compaixão, que é assim, bom, se eu já compreendi a dor, agora eu preciso resolver e transformar isso numa ação efetiva. A gente está sempre falando de empatia acho que é uma palavra muito utilizada, mas eu estou sempre propondo que a gente se transforme e se eleve para a compaixão como pessoas. Se a gente quer ter o cliente no centro das nossas decisões, dos nossos pensamentos, a gente precisa ter essa transformação em relação à empatia para a compaixão, porque somente perceber a dor do cliente é fácil. Tentar entender ela também, mas eu faço algo com isso, né? E aí, por exemplo, quando a gente estava fazendo alguns processos de descobrimento aqui interno, a gente começou a mover essa compaixão em sentido de solução, levando por todos os times que a gente tem aqui de produtos, até para alguns times de atendimento, possíveis pontos de melhoria
em relação aos contatos que eles tinham com os clientes, ou por desenvolvimento de um produto, que às vezes estava bom, mas o cliente já não percebia como um todo, ou não conseguia captar aquilo que a gente tinha para entregar. Então, esse processo de compaixão e de emoção, a gente procura estimular. Esse caso que eu sempre vou citar nessa nossa conversa, é profunda compaixão que a gente teve em relação a uma cliente. E a gente não tem só com um, tá? A gente tem com vários. Estou pegando esse, porque esse é o caso aquele que está bem fora da curva como um todo. Então, este caso, como um todo, é um exercício muito profundo de compaixão e estranhamento, porque eu preciso me colocar no lugar da pessoa o tempo todo e tentar fazer algo para resolver essa pessoa. Né? E isso depois, obviamente, praticando também com outros clientes, não só com um. E aí, fechando só esses nossos conceitos, assim, nenhum dos dois é necessariamente o melhor. Tendo um deles já é o suficiente para que a gente consiga se aproximar do cliente de um estado verdadeiro, tá? E ser verdadeiro dentro de uma filosofia, dentro de um conceito onde tu está botando o cliente no centro, é fundamental. Né? Eu tenho que tirar algumas traves que às vezes a gente usa na empresa, tipo assim, esse é apenas um cliente, tá, mas cuidado, assim, você está olhando muito profundo só para um. A gente precisa ter esses sentimentos, esse processo de estranhamento muito profundo para que a gente possa colocar uma outra lente, um outro tratamento. E aí uma coisa que eu acho que é legal dizer para vocês nesse ponto, tudo que eu estou falando para vocês, tem muito processo aqui de erro e acerto, tá? Hoje eu estou propondo e estou falando algumas coisas que eu já entendo que eu consigo trabalhar bem. Mas teve muita coisa aqui que eu estou falando que eu dei muita murro em parede, assim, errando pra caramba até poder descobrir esses estados que eu sei que não são perfeitos e que não estão no fim, tá? Seguindo então um pouco adiante, aqui eu vou passar basicamente assim por um processo que é muito importante para o CS, que são as jornadas como guias, né? Jornadas são sim muito importantes de serem construídas. O que são as jornadas? É quando tu começa a olhar para o cliente, né, já que tu já foi lá, tu conheceu ele, experimentou e tu sentiu a dor dele, tu precisa então agora estabelecer o como ele caminha dentro da tua empresa, em que momento ele entra, em que momento ele sai, o que ele faz diante disso tudo. Ótimo fazer isso, né? As jornadas são fundamentais para que a gente possa ter um pensamento crítico. Mas a gente já fez aqui como erro de ter jornadas escritas em pedras e acreditar que elas eram, por si só, as verdades absolutas ou as solucionadoras de tudo. Quando a gente começou a entender que as jornadas elas precisam ser criadas como muito mais um ponto de entendimento nosso da fase do cliente e não necessariamente dele, a gente conseguiu criar um conceito de narrativas internas, onde a gente utiliza isso como base interna para poder colocar o cliente dentro do seu lugar e do seu ponto certo, né? Então, a gente está fazendo o tempo todo, né, esse estranhamento, utilizando dessa compaixão, para poder entender o momento em que ele está no seu desenvolvimento, mas sempre aberto o suficiente para entender que nem sempre ele vai estar numa linha contínua e reta. Às vezes, ele vai estar completamente embaralhado, e aí eu só preciso entender essa jornada como forma de poder alinhar ele, e não de que ele tenha que cumprir a jornada. Às vezes ele vai pular muitas etapas dessa jornada. E aí eu acho que eu consigo provar isso para vocês através dessa construção que a gente fez de matriz de CS aqui interna, depois de muita discussão. Sei que as letrinhas vão estar um pouco miudinhas ali, e eu não sou a melhor pessoa do mundo para criar grafismos bonitos, tá? Mas aqui, o que é legal da gente tirar de conceito, de entendimento, é onde todo esse processo de estranhamento, de compaixão, de observação profunda e constante, nos levou como entendimento, e aqui está o nosso filtro para selecionar quem são os clientes que a gente deve cuidar com bastante atenção, e que estão com profundas dores, e que às vezes elas não vão passar percebido se eu escrever tudo em pé. Analisando um dos nossos produtos aqui internos, que a gente foi, né, inserindo dentro do CS, como forma de abordagem, de tratamento e de trabalho, a gente tem uma gama de produtos e serviços, a gente conseguiu estabelecer e entender que existem duas variáveis que definem muito claramente quando o cliente está contratando, utilizando o serviço de site, de hospedagem de sites, que vão interferir dentro dessa jornada dele, que é maturidade de negócio versus conhecimento técnico. E aí, quando a gente está falando de conhecimento técnico, é basicamente o conhecimento de desenvolvimento, porque a gente trabalha basicamente com desenvolvimento de sites. A gente não, né? O cliente que nos contata, ele vai precisar desenvolver o seu site. Então, ele vai estar em alguns níveis como avançado, intermediário ou básico, né?
Tem clientes que não conhecem absolutamente nada, que a gente acaba tendo que, às vezes, né, ser mais professorais com eles. Conforme esse conhecimento, ele vai determinar o ponto de ativação do site desse cliente, ou seja, quando ele estiver, de fato, digitalizando o seu negócio, que é, na maioria das vezes, o grande objetivo dele. Mas existe um outro eixo, que é a maturidade do negócio, que é o que determina muito fortemente se esse cliente ele deve ou não ser contatado de uma maneira mais próxima pelo CS, como forma de resolver a sua dor, como forma de ajudar no seu objetivo como um todo. Geralmente, clientes com conhecimento avançado, com maturidade de negócio avançado, eles vão ter a publicação do seu site, o uso do seu serviço de uma maneira muito mais rápida e de uma maneira muito mais imediata. O período dele vai ser curto e o período dele vai ser com maior agilidade de utilização. Já em relação a clientes que tenham baixa maturidade de negócio e baixo conhecimento técnico, ele vai ter uma longa jornada de descoberta dele mesmo, e é esse o grande ponto que a gente traz aqui de diferença, que é dele se descobrir e dele se colocar como uma jornada de aprendizado constante e profundo. Então, assim, se o cara ele tem uma baixa maturidade de negócio, um baixo conhecimento, ele vai ter um alto período de conseguir utilizar os nossos serviços. Parece meio óbvio, mas é nesse momento que cai para a gente a cliente que eu estou usando de exemplo, que é aquela que precisava digitalizar no seu negócio e em nenhum momento ela tinha sequer um computador ou sequer conhecimento de desenvolvimento. Quando a gente fala de maturidade de negócio, a gente não está falando sobre questões financeiras, a gente não está falando sobre questões do tamanho e da abrangência do negócio do cliente. A gente está falando da concepção do cliente em relação ao seu objetivo de negócio, seu objetivo de digitalização. Ele já consegue compreender aonde ele quer chegar, o que ele quer fazer, beleza. E a gente vai moderando ele dentro desses níveis com algumas pontuações internas que a gente utiliza. Essa escala a gente usa sempre quando a gente vai tomar uma decisão em relação à criação de um novo produto, em relação à abordagem de um novo cliente dentro do CS aqui na KingHost, e em relação àqueles que a gente vai precisar contatar proximamente e criar uma jornada maior, com um período maior de atendimento, com um período maior de conversação, daqueles que às vezes a gente sequer vai ter algum contato tão próximo e tão humano, né? A gente ainda está na fase de mais implementações, de conseguir dissolver essa validação dessa matriz e também de conferir a ela, né, mais veracidade como um todo. Mas essa matriz, ela é hoje a grande proposta que a gente usa de trabalho, né, dentro da KingHost, dentro do time de CS aqui na KingHost. E aí a gente está falando de diversas coisas, né? A gente falou de entender o cliente, de que CS tem que ser uma filosofia, de que CS tem que estar no dia a dia. Quando a gente tem times extremamente definidos, né, eles precisam ter essa mesma preocupação, essa mesma compaixão, esse mesmo processo de estranhamento com o cliente, né? Então, a gente precisa fazer com que todo mundo que vai, em algum momento, conversar, interagir com esse cliente, possa ter o mesmo alinhamento de emoção, o mesmo alinhamento de preocupação. Então, assim, agora que você já fez tudo, você já descobriu diversas coisas dentro da sua jornada com o cliente, dentro da utilização desse serviço, que você já pensou, a gente está realmente atingindo todo mundo, porque não adianta o CS lá no início fazer um bom assentamento do cliente, um bom discovery dele, né, de poder entregar um bom, né, resultado dentro daquilo que o cliente espera, mas os outros times, eles também estão fazendo a mesma coisa, né, o time de produtos está pensando do mesmo jeito, o time de atendimento. E aí eu vou usar como exemplo uma colega nossa, que é a Fernanda, né, que nós trabalhamos juntos dentro da auditoria por um tempo. E aí a Fernanda, um dia, ela pegou e trouxe esse questionamento. Cara, será que de fato a gente está colocando o encantamento e a abordagem do cliente de uma maneira correta, ou apenas a gente está utilizando a gourmetização do atendimento e buscando só a felicidade do cliente? Para que a gente possa estabelecer uma cultura de CS, a gente precisa que a todo momento, quem quer que converse com esse cliente, tenha as mesmas preocupações, os mesmos estranhamentos e se permita ser o cliente em algum momento. E aí a gente brinca muito assim, bom, beleza, se a cultura que eu já tenho, ela for legítima, ou seja, ela vem realmente de dentro, ela é orgânica, ela é genuína e faz sentido, então tá tudo bem.
eu preciso, de fato, ter todos esses conceitos de aproximação, de estranhamento e de preocupação com o cliente, para que eu não caia em resultados de quando ele estiver falando com um time diferente, por exemplo, do CS, ou diferente do próprio comercial, ali, que são os inícios dele, né, o cliente ele tenha uma disfunção de fala, ele já não consiga compreender e reconhecer o que a KingRoach quis propor para ele de início. Então, a cultura de CS hoje, ela é fundamental para que a experiência do cliente como um todo, ela perpasse. E dentro da metodologia de CS, às vezes a gente consegue discutir algumas fases que esse cliente passa, como, por exemplo, o onboarding, o próprio ongoing, né, um expansion, um renew, são momentos em que o cliente ele vai ter de grande ordem e que vão identificar, bom, esse cliente ele contratou, ele está usando, agora ele precisa, né, assentar dentro do seu objetivo, bom, agora ele pode adotar alguma coisa para que ele consiga, né, expandir ainda mais, e ele tem a renovação, que é o momento que ele decide se ele fica conosco ou não. Nem tudo o CS vai fazer sozinho, né? A gente hoje já está numa concepção de que, às vezes, o onboarding ele é muito melhor ser feito por uma equipe completamente técnica do que necessariamente por um time de CS. Porque vão existir diversas dúvidas que essa equipe técnica ela vai conseguir suprir como um todo, e que, às vezes, né, o CS ele vai ter uma maior dificuldade, mas aí, como ele está sempre em contato ali com a equipe técnica, ele precisa absorver isso dentro desse onboarding com a equipe técnica. Então, às vezes, a equipe técnica é a responsável pelo onboarding, e a gente precisa estar respirando isso o tempo todo, nesses processos que eu propus para vocês, não como uma forma de engessamento, de script e de atuação, mas como uma forma genuína, legítima e orgânica de compreender e entender o cliente como um centro. Somente quando, de fato, todos os times se preocuparem com o cliente naquele momento que ele está com a interação acontecendo, é que a gente vai ter uma cultura de CS estabelecida e que, sim, ela é extremamente fundamental para que a gente possa, né, manter, sustentar, criar boas experiências com o cliente como um todo, né, e expandir ele de uma forma verdadeira, né. Então, assim, a Fê, ela fez muito esses questionamentos e numa época que dentro da KingRoach, uma questão de 6 meses atrás, para que a gente pudesse entender um pouco mais sobre como essa cultura ela iria ser implementada, a gente fez uma roda de conversa sincera e aberta, num ambiente seguro, que nem a gente fala, com representantes de todas as áreas, onde elas colocaram para fora tudo aquilo que era necessário ser entendido e resolvido para que eles pudessem, de fato, atuar pensando no cliente como um todo. E aí eu também preciso entender que, às vezes, o sucesso do cliente, quando a gente quer propor, principalmente numa área de serviços, ela precisa também olhar para o sucesso daqueles que estão interagindo com esse cliente. E a gente precisa resolver também estes problemas, resolver estes pontos, para que, de fato, a gente viva um estado pleno de cultura de CS, né, dentro da KingRoach, que transpareça para o cliente e que traga o nosso propósito à tona de simplificar a tecnologia para cultivar parcerias incríveis. Então, a Fê foi muito representante, ela é uma pessoa que trabalha hoje com a gente, e que está sempre puxando isso, por exemplo, e que está sempre muito preocupada, e que naquela época foi fundamental para que a gente descobrisse esses conceitos e conseguisse, de fato, ir trabalhando a cultura de CS com cada time aos pouquinhos. E aí, para poder ir já finalizando, a gente tem diversas siglas em inglês que hoje nos perseguem. A gente fala muito de um conceito people-centric, que a gente fala muito de uma ideia de business agility, do próprio customer success, e todas essas têm em comum o centro, o cliente e o pensamento dele como foco, né? Mas, quando a gente está propondo um processo de estranhamento, quando a gente está propondo um processo de compaixão, a gente está fazendo isso como uma forma de legitimar este centro e de legitimar este cliente, né? Com isso, eu vou ter sempre daí uma convergência de interesses, né? E aí, de fato, eu vou ter uma melhor, né, um estabelecimento de um business agility, de uma melhor tomada de decisão, numa velocidade, porque eu vou estar compreendendo o cliente, eu estou observando ele em profundidade, e aí eu vou ter também esse foco voltado para o cliente o tempo todo. E aí, com isso, eu consigo ter velocidade de aprendizado, porque eu estou o tempo todo com o cliente ali comigo, né, trocando, experimentando, vivendo, né. E aí eu consigo, obviamente, ter respostas rápidas dentro de contextos completamente incertos, né. Responder para as situações conforme elas acontecem é fundamental.
principalmente no contexto de hoje, principalmente no contexto de digitalização. Acho que Covid está aí para nos dizer isso, como um todo. E aí eu consigo ter escalabilidade e celeridade, né? Hoje aqui na King a gente trabalha com esses 3 conceitos já de alguma forma, né? E o cliente, ele de fato está ali no meio, né? Então, de fato, a gente vive, como eu estava na provocação da Fernanda, um estado mais genuíno, mais pleno e mais legítimo com o cliente, porque a gente consegue, né, botar o cliente no centro, entender, buscar a paixão dele, a dor dele, o sofrimento dele, e atuar com ela de uma maneira mais resolutiva como um todo, né? Eu acho que é fundamental a gente poder pensar esse processo de estranhamento como um todo, e ele é um processo de estranhamento muito particular meu, basicamente, né, que eu trago isso muito para o time, que eu trago isso muito para o dia a dia, e que é fundamental para que a gente consiga estabelecer toda uma cultura de agilidade, toda uma cultura de centro de cliente, né, porque não adianta a gente usar nomes bonitinhos se a gente de fato não usou a cadeirinha do cliente nas nossas decisões, nas nossas conversas e nos nossos pensamentos. O Felipe, ele está nos questionando, está me perguntando, né, quantas pessoas hoje fazem parte do time de CS na King. Eu, contando comigo, nós somos 4 pessoas hoje atuando, né, como um todo, pensando todas essas estratégias, esses pensamentos, essas jornadas, essas matrizes, essas definições, mas porque a gente acredita, né, Felipe, que a filosofia, ela precisa permear todos e que não é um time de CS hoje que resolve ou que resolveria todas as dificuldades do cliente, né? Ele precisa ter a gente precisa respirar uma cultura de CS como uma forma de dissolver, né, as dores e de dissolver o time de CS. Se nós botarmos numa ponta de faca, num pensamento estrito, todos somos responsáveis e todos somos Customer Success, né, managers como um todo, né? Se a gente coloca de fato isso no nosso dia a dia, a gente tem um time de CS ali ajudando a orientar, a conduzir o pensamento, mas a gente tem todo mundo pensando o tempo todo o cliente, colocando o cliente o tempo todo nesse centro, né, de uma forma a de fato se interessar por ele. Eu posso dizer que hoje a gente conseguiu evoluir bastante isso dentro da King, e a gente está de fato já começando a dar os passos de ter esse pensamento que eu trouxe para vocês, de um CS não como time, como de fato uma filosofia a ser respirada por todos, onde cada um vai entendendo o seu ponto de interação, o seu ponto de abordagem, o seu ponto de evolução do cliente, de transformação dele. Eu não quero me estender muito mais, gente, então se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar ali no chat, eu respondo ali também. Espero ter trazido alguma coisa relevante para vocês. Foi muito bom estar aqui com todo mundo, foi muito bom estar aqui com vocês. Lembrando que a King Host segue com palestras ainda na quinta e ainda na sexta. A gente vai falar ainda como ser um candidato atrativo, vai ter questões de discussão sobre métricas. Dá uma olhadinha aí na nossa sala que você com certeza vai descobrir coisas bem legais. E a gente aguarda vocês então nas nossas próximas conversas. Por enquanto eu só agradeço a participação de todo mundo. E ficam aí os meus contatos, caso alguém queira conversar, trocar ideias num futuro perto. Ou a qualquer momento, pode ser agora também. Foi um prazer falar com todo mundo. Espero que todos fiquem bem, todos estejam em segurança. Um abraço, até mais.